Olá, eu sou o professor Cláudio Carvalho e na aula de hoje vamos discutir o Plano Diretor Urbano, na perspectiva do que estabelece a Constituição da República de 88 e a lei específica, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. No entanto, cabe recordar que na aula anterior falamos que a legislação urbanística ela tem condições de estabelecer padrões de crescimento da cidade. É necessário enfatizar que a cidade não é a criação espontânea, natural. A legislação, a lei de uso e ocupação do solo, tem mecanismo, tem condições de criar fronteiras de poder, colocar pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. Essa é a perspectiva da legislação urbanística no Brasil, de segregação socioespacial. E todo esse processo de segregação socioespacial tem algo central nesse debate, que é a questão da propriedade. É preciso, no entanto, num primeiro momento, a gente pensar um pouco no conceito de propriedade. Muito dos problemas, das dificuldades de implementação e de planejamento das cidades é em função do conceito que nós trabalhamos de propriedade. Na última aula, falamos que o antigo Código Civil de 1916 estabelecia que, no artigo 524, que você tinha o direito de fruir, usar e abusar da propriedade da maneira que bem entendesse. Atualmente, o novo Código Civil, no seu artigo 1228, vai alterar a expressão direito para a faculdade. Hoje você tem a faculdade de usar, fruir e abusar da propriedade, e na perspectiva de que, se você não usar, o poder público pode estabelecer mecanismos para forçar o uso dessa propriedade. Portanto, é preciso a gente deixar claro que propriedade, o fato de você deter a coisa, de você ter o registro da coisa, é diferente de você ter o domínio da coisa. Tem muita gente no Brasil que tem a propriedade, tem um registro em um determinado imóvel, no entanto, em várias situações, esse imóvel não tem uma destinação adequada. Portanto, ela é proprietária, mas se ela não tem um efetivo uso, ela não é a possuidora da coisa. Portanto, é necessário a gente estabelecer essa relação entre proprietário e possuidor da coisa. Quando você é proprietário e você usa, você é proprietário e possuidor. Quando você é somente proprietário e não usa, você, portanto, não é o possuidor. Se tem uma pessoa, por exemplo, que não detém o registro daquele imóvel e, no entanto, ele está ocupando o imóvel há muito tempo, por exemplo, há mais de 10 anos, na perspectiva de um novo direito de uma função socioambiental da propriedade, é esse indivíduo que tem a propriedade efetiva desse imóvel. Se a gente conseguir avançar numa concepção de função social, inclusive da terra, mais do que o conceito de propriedade, a gente vai perceber que, se uma pessoa tem uma propriedade e ela não usa, essa propriedade ela é ilegal do ponto de vista de direito, porque a propriedade ela traz em si um conteúdo, que é você usar. Se você não usa, você não tem um direito de ter protegido esse bem seu, e esse bem deve ser destinado, por exemplo, a uma desapropriação. Nesse caso, a legislação vai chamar de desapropriação-sanção. Inclusive, você não vai receber em dinheiro, você vai receber em títulos da dívida pública. A partir do momento que a gente consegue vislumbrar esse giro epistemológico de função social, função socioambiental da propriedade, função socioambiental da terra, a gente consegue avançar no debate de um planejamento urbano, de uma gestão urbana efetivamente democrática e justa.
Daí a importância de nós percebermos que o plano diretor urbano ele é um instrumento extremamente importante, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista político. Na Constituição da República de 88, anteriormente mesmo ao Código Civil, lá no artigo 5º, caput, a cabeça do artigo 5º, vai colocar algo interessante e fundamental, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro ou ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança e propriedade. Percebam que propriedade está na mesma importância do que vida e liberdade. No entanto, o artigo 5º, no seu inciso 22, reafirma o direito de propriedade, mas no inciso 23 do próprio artigo 5º diz que a propriedade atenderá à sua função social. Essa função social, hoje nós falamos sobre função socioambiental da propriedade, por uma questão muito simples. O artigo 225 também da Constituição estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Quando nós falamos em cidade, nós estamos falando em meio ambiente. Meio ambiente somente para as presentes gerações? Não, também para as futuras gerações, em uma perspectiva que nós chamamos de intergeracional. A preocupação não somente com os que aqui estão, mas os que virão também. O artigo 5º, inciso 22, combinado com o inciso 23, combinado com o artigo 225, deve ser visto, no caso da política urbana, com o artigo 182. O artigo 182 da Constituição diz o seguinte: a política urbana de desenvolvimento urbano, executado pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Quando nós falamos em bem-estar de seus habitantes, nós estamos falando em transporte, por exemplo. Poderíamos falar também em moradia, poderíamos falar também em espaços de lazer, espaços públicos de lazer. É preciso que a cidade seja pensada de maneira diversa. O transporte público é uma maneira fundamental da população se locomover. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma perspectiva ainda do rodoviarismo. A grande parte da população ainda vê no carro um elemento de status social, quando, na verdade, o carro é um simples modo de transporte. Só para vocês terem ideia, a Vitória da Conquista, que é uma cidade de 350 mil habitantes, tem hoje licenciado quase 150 mil carros. É uma relação de um carro a cada 3 pessoas. Não tem cidade nenhuma que suporte isso. Ao mesmo tempo, o transporte público coletivo ele é de péssima qualidade e com um valor muito grande. Se a gente percebe que a cidade deve ser construída para as pessoas, é preciso que o poder público municipal comece a perceber e estabelecer uma inversão de prioridades, não mais priorizar o transporte individual e justamente priorizar o transporte de massa, o transporte coletivo. Se você pensa em cidade para as pessoas, a grande parte da população, o trabalhador e a trabalhadora, hoje no Brasil se locomove ou de transporte coletivo ou de transporte individual, no caso a bicicleta. Há pesquisas que indicam que o trabalhador e a trabalhadora se locomovem com esses dois tipos de meios. No entanto, ainda não é privilegiado nem o transporte público de massa, nem ciclofaixas, nem ciclovias. A cidade é um local em que nós temos que ter condições de morar, temos que ter condições de viver e viver bem e temos que ter condições de participar do processo da cidade. A cidade é um mecanismo vivo, ela está em constante transformação e, portanto, é um direito que a população tem de participar desse processo. O parágrafo 1º do artigo 2º do artigo 182 diz o seguinte: o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes,
é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A primeira coisa que nós vamos perceber do artigo 182, parágrafo 1º, é que o plano diretor urbano ele é aprovado pela Câmara Municipal. No entanto, não é a Câmara Municipal que faz o processo de elaboração do plano diretor. Quem faz a elaboração do plano diretor é o Poder Público Municipal, no caso, a Prefeitura Municipal. Ela que tem a competência de fazer todo o processo de elaboração, de organizar as audiências públicas para depois que aprovado uma minuta, um projeto de lei, aí sim enviar para a Câmara de Vereadores e lá também vai ter todo o processo de debate desse plano diretor urbano. O artigo 182 aqui no parágrafo 1º estabelece um parâmetro demográfico. Cidades acima de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor urbano. Nós vamos perceber mais à frente que o Estatuto da Cidade ela vai ampliar esse rol obrigatório para quem deseja fazer plano diretor urbano. Por exemplo, cidades em regiões metropolitanas, independente da quantidade da população, também tem que fazer seu plano diretor urbano, um rol que a gente vai elencar mais à frente, que o Estatuto da Cidade vai ampliar. O parágrafo 2º também traz um mecanismo extremamente importante do artigo 182, que vai casar com o artigo 5º, inciso 22, inciso 23, que eu falei anteriormente. Por isso a importância da gente trazer o artigo 5º, que são os direitos civis e políticos, para esse debate. Diz o parágrafo 2º do artigo 182: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor urbano. Algo fundamental que nós temos que trabalhar, e você que está aí nos ouvindo tem que sempre pensar que um plano diretor urbano ele não pode ser um plano discurso. Muito se vê ainda no Brasil que nós tivemos uma série de planos diretores urbanos, e nós falamos isso na aula anterior. Do ponto de vista quantitativo, nós tivemos um avanço muito grande, mas do ponto de vista qualitativo, nós temos uma distância ainda muito grande nessa perspectiva. O Estatuto da Cidade estabeleceu em 2001 um prazo de 5 anos para que se atualizasse ou fizesse planos diretores urbanos. Nesse momento, nós estamos passando por um outro processo também colocado no Estatuto da Cidade, que é a atualização do plano diretor urbano. A cada 10 anos tem que ser atualizado o plano diretor urbano. Por quê? Porque o artigo 2º, parágrafo 1º, fala que ele é o instrumento básico. Sem o plano diretor urbano como uma ferramenta básica de planejamento urbano para pensar como nós queremos crescer a cidade, para quem deve crescer a cidade, nós não vamos ter um plano e uma gestão urbana efetivamente eficaz. Se você procurar aí na sua cidade, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar o plano diretor de desenvolvimento urbano da sua cidade. Ele provavelmente, inclusive, não estará no site da Prefeitura ou no site da Câmara de Vereadores. Provavelmente estará lá engavetado em uma sala do ponto de vista da lógica burocrática que nós temos no Brasil. Se você tem um planejamento urbano, esse planejamento urbano, tendo o plano diretor urbano como principal instrumento desse planejamento, esse planejamento ele tem que ser colocado em prática. Não deve ocorrer esse descompasso entre planejamento, até porque houve esse empenho muito grande dos prefeitos, porque o próprio artigo 52 do Estatuto da Cidade estabelecia uma punição, improbidade administrativa, se não elaborasse os planos diretores urbanos. No entanto, o acompanhamento da gestão dessas cidades, da execução do plano diretor urbano, a gente está ainda no processo muito distante. E o artigo 182 também vai trazer um outro instrumento fundamental no seu parágrafo 4º, inciso 2º, que é o IPTU progressivo no tempo. O Estatuto da Cidade e a Constituição vai ter uma preocupação de não só estabelecer leis, mas também estabelecer mecanismos. Quando fala em função socioambiental da propriedade, nós temos um princípio, nós temos um parâmetro. Ora, como nós vamos colocar esse princípio, função socioambiental da propriedade, na prática? É justamente estabelecendo instrumentos de política urbana para garantir. Mas o que eu considero mais estratégico
do poder público municipal, e dos mais de 5.000 municípios que nós temos no Brasil, nós temos uma quantidade muito diminuta de cidades que aplicam esse instrumento, que é o IPTU e progressivo no tempo. O artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, diz o seguinte: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena suscetível de, inciso 2º, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo. Todo mundo sabe que quando você tem um imóvel, você paga uma alíquota do IPTU. Do imóvel, geralmente é 1%. Se você tem um imóvel, um terreno baldio, por exemplo, essa alíquota pode variar de 2% até 3%, é o que as prefeituras geralmente cobram. No entanto, o Estatuto da Cidade diz claramente, junto com a Constituição, que uma área não utilizada, subutilizada, deverá sofrer um processo de punição. E um dos instrumentos que nós temos mais valiosos é justamente o IPTU progressivo no tempo. E o que é o IPTU progressivo no tempo? Significa que a prefeitura, primeiro, ela tem que, depois que aprovar o plano diretor urbano, mandar para a Câmara de Vereadores uma lei específica só sobre IPTU progressivo no tempo. Isso foi um dos problemas que nós tivemos com a primeira geração dos planos diretores urbanos de 2006. Foi enviado o plano diretor urbano, foi aprovado, e depois esse pacote de regulamentação de leis específicas não foi enviado. E o IPTU progressivo no tempo, depois de enviado para a Câmara de Vereadores e aprovado, o poder público municipal tem uma ferramenta extremamente valiosa, que consiste em aumentar a alíquota do IPTU ano a ano, até um prazo de 5 anos, sempre dobrando essa alíquota. O que significa isso? Se a alíquota desse terreno baldio que está subutilizado, não utilizado, portanto ele é nocivo à perspectiva social da cidade. A cidade, o terreno, o lote, ele tem que ter uma destinação, ele não pode trabalhar numa perspectiva de especulação imobiliária. E se isso acontecer, o poder público municipal pode, nesse terreno, nesse lote, aumentar a sua alíquota. Por exemplo, se o IPTU está em 3%, no segundo ano vai para 6%, depois no terceiro ano vai para 12%, depois no quarto ano vai para 15%, até chegar à alíquota de 15%, que é o máximo que a legislação estabelece, na perspectiva que não pode ter o confisco. Significa que o próprio IPTU não pode ser confiscado, a propriedade não pode ser confiscada pela prefeitura. Se a alíquota chegou a 15% e existe uma dívida muito grande, a prefeitura, depois de estabelecer o IPTU progressivo, ela pode fazer o processo de desapropriação, no caso aí, inclusive a desapropriação sanção com pagamento de títulos da dívida pública. O que significa isso? É um instrumento que vai forçar que a pessoa que tem aquele terreno vazio dê uma destinação correta. A partir do momento que a prefeitura estabelece esse mecanismo de aumentar a alíquota, a pessoa se sente impelida, se sente forçada a uma destinação correta para esse imóvel. Infelizmente, a grande parte das prefeituras não enviou para a Câmara de Vereadores o projeto de IPTU progressivo no tempo. Por uma questão muito simples, há uma pressão muito grande na cidade, sobretudo do mercado imobiliário, que impede que o prefeito faça esse processo. E aí cabe, mais uma vez, que a participação da população ocorra efetivamente. A Constituição, no artigo 182, vai ser regulamentado pelo Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. Lá no Estatuto da Cidade, é bom lembrar que o Estatuto da Cidade fala em cidade, mas não estamos falando somente da sede da cidade. Quando nós falamos em Estatuto da Cidade, nós estamos falando do município. Portanto, contempla tanto a sede, a parte urbana da cidade, também contempla a parte rural da cidade. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Urbano devem contemplar tanto a sede da cidade como a área rural da cidade. A política urbana, o artigo 2º, fala o seguinte:
A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes. 1. Garantia de cidades sustentáveis. Quando nós falamos em cidades sustentáveis, e aqui no inciso primeiro vai falar sobretudo do direito à moradia, algo fundamental para a pessoa permanecer na cidade. Quando nós pegamos na grande parte das cidades brasileiras, a população mais carente não tem condições de pagar pelo imóvel. E o que resta para essas pessoas é justamente ocupar um prédio público, por exemplo, nas áreas centrais de São Paulo, ocupar áreas ambientalmente frágeis, por exemplo, em Salvador ou até em Vitória da Conquista, o caso da Serra do Periperi. Quando você pega um valor artificial da propriedade a partir de uma lógica arbitrária do mercado imobiliário, que chega a cobrar em um lote de 125 metros quadrados R$1 milhão, a gente vai perceber que as pessoas trabalhadoras e trabalhadores não têm condições de ter acesso a essa terra, não têm direito à moradia. E o que resta a essas pessoas é justamente ocupar áreas ambientalmente frágeis, que são entendidas como áreas de todos. O que é errado, mas que do ponto de vista histórico, a gente tem que compreender que essas pessoas é a única coisa que resta. Eu sei que você compreende que ninguém, vide o que acontece na nossa capital, em Salvador, ninguém gostaria de morar em uma situação de risco. Todo momento que nós temos chuvas torrenciais, essas pessoas passam por momentos bastante delicados, de enchentes em suas casas, numa situação de desmoronar. Ninguém quer morar em situação de risco. Todo mundo quer ter moradia digna. E, no entanto, o Estatuto da Cidade vai estabelecer esse mecanismo e a gente percebe que ainda há um distanciamento muito grande. Como nós falamos na última aula, nós conseguimos avançar com Minha Casa Minha Vida, sobretudo para a população da faixa 1, de 1 e 2 salários mínimos. No entanto, o que aconteceu com essa produção industrial de casa do Minha Casa Minha Vida foi justamente alocar essas pessoas para as lonjuras, para as franjas da cidade. Consequentemente, aumenta o custo social para essas pessoas, por exemplo, de transporte público. Aumenta a distância dessas pessoas para o seu local de trabalho. Em muitas cidades, por exemplo, nós temos o fenômeno da cidade dormitório, em que as pessoas passam tanto tempo no deslocamento trabalho-casa que ela efetivamente vai para a sua casa apenas para dormir. E o Minha Casa Minha Vida reproduziu essa lógica de alocar a população mais pobre longe. Eu digo sempre que é longe o suficiente para não ser visto, mas próximo o suficiente para ser explorado através da sua mão de obra barata. E aí quando você pega empregado, empregada doméstico, por exemplo. Outro inciso extremamente importante do artigo 2º é gestão democrática da cidade. Lá no artigo 43 também do Estatuto da Cidade, vai falar que a população deve participar de reuniões preparatórias, de audiências públicas, tanto no âmbito da elaboração do plano diretor urbano, como no âmbito da aprovação do plano diretor urbano. O que eu estou dizendo? Que a população deve participar quando a prefeitura está elaborando o plano diretor urbano, como a população deve participar quando a Câmara de Vereadores vai aprovar o plano diretor urbano. Sem gestão democrática da cidade, não existe cidade efetivamente democrática e justa. No entanto, o que a gente percebe é que essa gestão democrática ela ainda é ficciosa. Muitas prefeituras elas conseguem estabelecer um parâmetro legal, que é justamente convocar a audiência pública. No entanto, essa audiência pública ela é extremamente desmobilizada ou, em muitas situações, é colocada em horários totalmente inadequados. Por exemplo, 9 horas da manhã, momento que o trabalhador e a trabalhadora está, obviamente, com outras ocupações. Em algumas situações, em locais inacessíveis, por exemplo, em hotéis de luxo. Ora, não se discute gestão democrática da cidade em horário inadequado, em local inadequado. Isso é extremamente importante. A Salvador, por exemplo, teve um plano diretor de desenvolvimento urbano que foi declarado inconstitucional, portanto, não estava em consonância no que estabelece a Constituição da República e as leis infraconstitucionais, justamente por ausência de participação popular. Então, ausência de gestão democrática da cidade.
Se a população não participa, não tem como você falar que esse plano diretor urbano é efetivamente democrático. E nós temos no Estatuto da Cidade, na maioria dos planos diretores urbanos, um mecanismo fundamental que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que justamente tem a função de acompanhar a aplicação do plano diretor urbano. Outro inciso extremamente importante do artigo 2º é o inciso 4º, que diz que devemos evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano na cidade. Quando nós falamos isso, há uma clareza que a ferramenta como o plano diretor urbano ele deve evitar, portanto, numa perspectiva futura, mas também corrigir as distorções do crescimento urbano numa perspectiva do passado. E um dos problemas que nós temos hoje em grande parte das cidades brasileiras são cidades dispersas, cidades fragmentadas. Cada vez mais a cidade vai crescendo sem um critério, mesmo tendo um plano diretor urbano. Quando você vai crescendo a cidade, vai espalhando a população e você não tem cidades compactas, há um custo muito grande para o poder público, tanto do ponto de vista de segurança, de iluminação, de segurança pública. Há um custo muito grande para o poder público, quando você poderia ter uma densidade demográfica, um investimento em que a densidade demográfica é maior. Para quem conhece Vitória da Conquista, por exemplo, a zona leste de Vitória da Conquista ela é privilegiada em relação à zona oeste de Vitória da Conquista de equipamentos de serviços. Se você pega um equipamento extremamente importante como o SEMAI, que é um centro de saúde, ele está justamente em uma área, na zona leste, em que a densidade demográfica, portanto a quantidade de pessoas, é infinitamente menor do que na zona oeste. Portanto, esse equipamento, na minha opinião, ele está alocado de forma inadequada. A população que precisa efetivamente desse equipamento tem que demandar um esforço muito grande para chegar até a ele. Portanto, quando nós falamos em distribuição de equipamentos de serviço da população, nós temos que pensar nesse sentido. Um exemplo bastante emblemático de plano diretor urbano que conseguiu captar e atualizar essa questão foi o Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2013, que foi concebido na gestão de Fernando Haddad, ex-prefeito lá de São Paulo. Foi aprovado lá no Plano Diretor Urbano uma cota institucional, uma cota social por cada bairro. Significa o quê? Cada bairro, independente da localização, ele vai ter que ter uma área social, ele vai ter que ter uma área de 10%, 15%, no caso lá 15%, destinado à habitação popular. Nessa perspectiva, você consegue distribuir a população em toda a cidade. E aí você vai conseguindo compactar a cidade e não estabelecer uma cidade espraiada, uma cidade cada vez mais dispersa. Hoje, um dos grandes problemas das cidades brasileiras é justamente a dispersão da cidade. Quanto mais você coloca e aprova loteamentos, bairros distantes do centro das cidades, maior é o custo para o poder público municipal. No inciso 5º e 6º vai falar da oferta de equipamentos de serviço de maneira equânime na cidade. É preciso a gente perceber como a distribuição desses equipamentos ocorre aí na sua cidade. Ora, uma cidade, invariavelmente, ela tem uma divisão. Essa divisão ela pode ocorrer de forma física, por exemplo, através de uma rodovia, através de uma ferrovia, através de um rio, ou pode ocorrer de forma simbólica, quando você tem condições de estabelecer bairros muito próximos, mas com populações totalmente distintas, separados somente por uma rua, mas a perspectiva subjetiva da população que mora no lado A em relação ao lado B é totalmente diferente, porque a legislação, inclusive, possibilitou que aqui se edificasse de uma forma e aqui se edificasse de outra forma. Aí você tem uma relação simbólica de distinção dessa população de fronteira que não é eminentemente territorial. Quando nós falamos em distribuição de equipamentos e serviços, observe na sua cidade
como isso ocorre. Por exemplo, os prédios públicos, prédios ligados à justiça, prédios ligados à saúde, educação. Como é feita a distribuição socioespacial desses prédios na cidade? É feita de forma igualitária? Por exemplo, a segurança pública, que é um bem tão importante, um elemento tão importante para as pessoas na cidade. As pesquisas indicam que 65% do efetivo da Polícia Militar ele é alocado nos bairros nobres, sobretudo na lógica de proteger o patrimônio. Tente identificar na sua cidade como é feita a distribuição desses equipamentos e serviços. Se o processo ocorre de forma concentrada, sem distribuição socioespacial, esse processo está indo de encontro ao Estatuto da Cidade e, consequentemente, aos planos diretores urbanos. Volto a dizer novamente do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Foi feito um levantamento que novos bairros só poderiam ser aprovados se fossem próximos de linhas de metrô ou de ônibus. Nessa perspectiva de você só aprovar planos diretores, ou melhor, loteamentos e bairros que já tivessem uma infraestrutura básica, portanto ia diminuir o investimento do poder público e já ia garantir uma mobilidade urbana para a população. Ao contrário de muitas cidades, Vitória da Conquista nesse momento tem aprovado mais de 30 loteamentos e chega a ter loteamentos que têm uma distância de 10 quilômetros do centro da cidade. Ora, isso não é só Vitória da Conquista, cidades médias, além das cidades grandes no Brasil, passa por esse processo. O detentor dessa casa, ele tem um carro, ele pode chegar lá. No entanto, o trabalhador e a trabalhadora, ele vai precisar de um transporte público para chegar até esse local. E aí vai aumentar o custo da cidade de serviços públicos. A segurança pública vai ter que chegar lá. Portanto, vai aumentar o custo da segurança pública. Não tem como você fazer isso de maneira mágica. Você vai ter que alocar equipamentos e você vai ter que alocar serviço. Portanto, é preciso a gente pensar muito bem de como o plano diretor urbano vai ser um instrumento básico e fundamental de planejamento e de expansão da cidade. Quanto mais a cidade vai ser espraiada, dispersa e menos compactada, maior é o investimento. Quanto mais dispersa a cidade, maior é a quantidade de vazios urbanos, portanto, maior é a capacidade de especulação imobiliária. Algo fundamental agora para a gente trabalhar é justamente o conteúdo, as exigências, o que é efetivamente o plano diretor urbano. O artigo 39 do Estatuto da Cidade diz o seguinte: o que é um plano diretor urbano? É o principal instrumento de planejamento urbano do município, conjunto de regras e indicações para organizar o crescimento e o desenvolvimento da cidade no interesse de todos que nela moram. Melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, tornar a cidade mais eficiente para todos, garantir a função socioambiental da cidade, estimular o uso social da propriedade urbana. Portanto, o plano diretor urbano ele é um instrumento básico de planejamento urbano. E a função dele não é impedir que você, que queira edificar, seja impedido. Pelo contrário, aqui existe um princípio fundamental no direito urbanístico, que é justamente que as regras gerais possam prevalecer sobre as regras específicas, especiais. Nessa perspectiva, o seu direito de construir ele está garantido. No entanto, o direito de construir ele vai estar limitado por uma lei maior do município, que é justamente as regras como você vai ter que construir. E o plano diretor urbano ele vai garantir justamente uma cidade que seja justa para todos. Hoje nós temos uma tentativa de você criar enclaves medievais. Quando você pensa em loteamentos, em condomínios fechados, em loteamentos controlados, há uma falácia que você vende geralmente com esse tipo de equipamento, que é segurança e meio ambiente. Quando você pensa em loteamento fechado, condomínio fechado, esses dois elementos são sempre trabalhados na perspectiva de um marketing, meio ambiente e segurança.
No entanto, você tem que passear, você tem que andar na cidade. A cidade, a polis, é um instrumento vivo. Você não tem como ficar nesse loteamento todo momento da sua vida. E a partir do momento que você tem uma cidade justa, democrática, não somente para você, mas para todos, você tem uma cidade mais eficiente, uma cidade mais democrática. Nessa perspectiva, é necessário a gente perceber como o plano diretor urbano ele vai ser um instrumento básico de planejamento. A obrigatoriedade do plano diretor urbano. Como eu falei, o Estatuto da Cidade ele vai ampliar o rol de situações estabelecidas na Constituição da República de 88, no artigo 182. Lá falava somente acima de cidades, municípios acima de 20 mil habitantes. Aqui vai estabelecer um rol maior. Eis que o artigo 41 do Estatuto da Cidade diz o seguinte: cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretenda utilizar instrumento de parcelamento ou edificação compulsória IPTU progressivo no tempo, integrante de área de especial interesse turístico, inseridos em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Significa que, independente da população, esses outros casos, se você deseja, em uma cidade de 15 mil habitantes, instituir IPTU progressivo no tempo, você tem que ter o plano diretor urbano e a lei específica de IPTU progressivo no tempo. Significa que o rol de obrigatoriedade de plano diretor urbano ela foi aumentada pelo Estatuto da Cidade, não mais cidades acima de 20 mil habitantes. O artigo 40 do Estatuto da Cidade também vai colocar alguns elementos para que fique claro para que serve o plano diretor urbano. Eu costumo sempre perceber que a população ela não consegue relacionar o cotidiano da sua vida com o plano diretor de desenvolvimento urbano. É muito mais fácil se você falasse em saúde, educação, moradia, transporte público. Mas quando você fala em plano diretor de desenvolvimento urbano, fica sempre algo abstrato. E o artigo 40 vai colocar para que serve o plano diretor urbano. Eis que economia para administração e influência no orçamento municipal, informação sobre a situação atual do município e sobre os objetivos de desenvolvimento municipal, organização do espaço urbano, uso e ocupação do solo, do sistema viário, espaço público e infraestrutura urbana, adequada distribuição dos produtos e serviços públicos, adequada localização de atividades na cidade, visando maior eficiência, maior eficácia de investimento público e privado, controle da expansão da área urbana, compatibilidade de uso na área urbana, controle de questão fundiária e negociação de interesses conflitantes. Cada vez mais que você usa o plano diretor urbano, e aí não só elaborar o plano, mas aplicar na gestão esse plano diretor urbano, você tem condições de fazer um acompanhamento de como a cidade vai crescer, de como a cidade está crescendo. Vale salientar que o Estatuto da Cidade também estabelece que a cada 10 anos o Estatuto da Cidade, ou o Plano Diretor Urbano, ele tem que ser atualizado. Portanto, nesse momento, a grande parte dos municípios brasileiros que realizaram seus planos diretores urbanos em 2006 passa por um processo de atualização desse plano diretor urbano. Cabe a cada citadino, a cada citadina, tentar vislumbrar o que aconteceu nesses últimos 10 anos. Esse plano diretor urbano saiu do papel? Se ele saiu do papel, o que saiu do papel? Por exemplo, os instrumentos da política urbana, como o IPTU progressivo no tempo, ele foi colocado em prática? Se não foi colocado em prática, por que não foi colocado em prática? Isso é fundamental que a gente consiga identificar para que a gente possa fazer um novo plano diretor urbano, uma nova atualização do plano diretor urbano, mas linkada à questão real. Volto a dizer o que nós falamos na aula passada, na evolução da legislação urbanística no Brasil. Muito se faz uma legislação ideal, mas incompatível com a cidade real. É preciso que a gente tenha um planejamento mais ligado às reais necessidades da cidade. Do contrário, vai virar um plano discurso sem nenhuma eficácia, sem nenhuma efetividade. Alguns princípios do plano diretor urbano e garantias na elaboração do plano diretor urbano também elencados no Estatuto da Cidade. Volto a dizer que tudo
estabelecido no Estatuto da Cidade voltado ao plano diretor urbano começa no artigo 39 e seguintes, para que a gente possa vislumbrar a importância desse instrumento. Princípios do plano diretor de desenvolvimento urbano. Diz o seguinte: processo de planejamento permanente de caráter técnico e político, baseado em participação, negociação e cooperação, visão estratégica do planejamento baseada no projeto de cidade construída pela sociedade local e na viabilidade e oportunidade de propostas, considerando o ambiente externo, desenvolvimento socioeconômico sustentável, equidade social e conservação e valorização dos recursos naturais e culturais. Outro elemento fundamental, a preservação do sítio paisagístico e cultural das cidades. O atual Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista também fala sobre essa perspectiva de proteção cultural. No entanto, a lei só foi editada no ano passado, em 2018. E a grande parte das cidades não conseguiram avançar nessa proteção da memória das cidades. Isso é extremamente importante porque vai estabelecer a identidade dessas cidades. É algo extremamente importante para a gente também ficar atento. O artigo 43, e já fechando essa parte da legislação, diz o seguinte: garantias na elaboração do plano, promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e da associação, representativa de vários segmentos da comunidade, publicidade quanto aos documentos e informações produzidas, acesso a qualquer interessado a documentos e informações produzidas. Geralmente, as prefeituras estabelecem como parâmetro a distribuição do Conselho Nacional das Cidades. 40% do poder público na gestão democrática da cidade e 60% distribuído na sociedade civil organizada. É preciso que você observe se na sua cidade essa distribuição está sendo observada. O poder público não pode ser a maioria, 40% é o adequado e 60% para a sociedade civil organizada. Essa divisão ela vai ser obedecida em todos os momentos da elaboração do plano diretor urbano, nas reuniões preparatórias, nas audiências públicas, nos grupos de trabalhos. Essa representação 40% a 60% da sociedade civil deve ser estabelecida. Pois bem, e o conteúdo mínimo do plano diretor urbano? O que deve conter, o que deve constar no plano diretor de desenvolvimento urbano? O artigo 42 diz o seguinte: delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsória e o IPTU progressivo, disposições relativas a direito de preempção ou outorga onerosa do direito de construir, sistema de acompanhamento e controle. Sistema de acompanhamento e controle, eu diria que é o maior problema que nós temos na maioria da elaboração dos planos diretores urbanos. Se você não tem um sistema de acompanhamento e controle, por exemplo, de qual é a quantidade de loteamentos aprovados, qual a localização desses loteamentos aprovados, não tem como a prefeitura e, consequentemente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano acompanhar esse processo. É preciso que a gente informatize todo esse processo de acompanhamento para que a prefeitura, que é a responsável por aprovação de loteamento, só depois esse loteamento tem que ser registrado e só depois poderá ser vendido, é que a prefeitura tenha condições de acompanhar. De repente, em um determinado bairro, ele já está extremamente com uma densidade muito grande de pessoas e não tem mais condições de aprovar esse loteamento ali. Se você tem um sistema de acompanhamento e gestão, é mais fácil, sobretudo informatizado, é mais fácil você acompanhar esse processo. Além disso, é necessário a gente sempre acompanhar o processo de envio da prefeitura, do poder público municipal para a Câmara de Vereadores. Muito ocorre do prefeito somente enviar o plano diretor urbano. É necessário que ele mande um pacote legal. É preciso atualizar o Código Municipal do Meio Ambiente, é preciso atualizar a Lei de Uso e Ocupação de Solo, é preciso atualizar o Código de Postura, a Lei de Saneamento Básico. Toda essa legislação ela tem que ser enviada junto com o plano diretor urbano. Além disso, algo fundamental para a gente cobrar no processo de atualização dos planos diretores urbanos: o pacote dos instrumentos, as leis específicas.
Se nós falamos em plano diretor urbano tendo IPTU progressivo, cabe ao prefeito, já nesse momento, esse momento da elaboração é um momento privilegiado. Cabe a gente cobrar que o prefeito envie também as leis específicas, como IPTU progressivo no tempo. Se a gente não cobrar nesse momento, não tem como, ou vai dificultar que você cobre esse processo posteriormente. Nesse momento, a população está mais mobilizada, a população está mais vigilante no processo de planejamento das cidades. Temos mecanismos, é mais fácil você acompanhar esse processo de elaboração do plano diretor urbano. Em síntese, é preciso a gente ter a clareza que esse instrumento, assim estabelecido no Estatuto da Cidade, não é somente um instrumento técnico, é um instrumento político. E se ele é um instrumento político, ele reflete as relações de força que ocorrem na sociedade, relações de força, sobretudo econômicas. Se a população não participa desse processo, esse processo que é vivido na cidade enquanto um palco vivo, outros atores participam. Não se engane, o mercado imobiliário sempre participou do processo de definição das cidades. Se você perceber e olhar de maneira mais cuidadosa aí na sua cidade, você vai perceber que esse agente, esse ator social, ele participa ativamente desse processo. E a gente não pode deixar somente que esse ator, que ele é fundamental para o crescimento das cidades, participe desse processo. É preciso que a população tenha a participação mais efetiva, porque as nossas pautas são pautas totalmente distintas do mercado imobiliário. Fica um convite. A cidade, a polis, ela está em constante transformação. Portanto, a nossa participação é fundamental. Nós temos aqui na UES um projeto de pesquisa chamado Observatório da Cidade e com uma produção muito interessante, inclusive com 2 livros, um chamado Direito à Cidade, outro chamado Em Busca da Cidade, e uma série de artigos. No mesmo sentido, nós temos um projeto de extensão chamado NAJA, Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que presta assessoria a movimentos sociais e populares aqui da região. Nós temos um blog que todo esse material está lá disponível e você pode acessar e baixar. Boa sorte, muito obrigado e até a próxima.